Hoje aqui no site Movimento Online a gente recebe para mais um bate-papo, uma entrevista da série de entrevistas do Movimento Saúde, o Dr. Vitor Piana de Andrade, ele que é superintendente de operações e diretor médico do AC Camargo Cancer Center, um dos principais centros de tratamento de câncer do Brasil. E, doutor, muito obrigado por falar com o Movimento Online. Bom dia para o senhor. Eu começo te perguntando em relação ao que mudou na rotina de trabalho do senhor e também da sua equipe médica com a chegada da pandemia do coronavírus. Bom, olá a todos, eu agradeço muito o convite do Movimento Online, é um prazer para mim estar falando com vocês. Eu que sou capixaba, né, me formei aí na UFES e desde 2004 deixei o estado aí, mas estou sempre em contato com a turma toda. Eu agradeço mais uma vez, eu estou muito feliz em poder contribuir no momento de tanta dúvida, tanta dificuldade para todo mundo, né? Bom, o AC Camargo é um centro de tratamento oncológico, a gente não é uma instituição que trata todas as doenças, é focado apenas em câncer, e por isso tem muitas particularidades. E muito do que a gente vai falar aqui talvez não se aplique aos hospitais gerais, mas é interessante ver dentro do recorte da medicina, né, o que está acontecendo focado na oncologia. O paciente oncológico, ele sempre soube que ele é frágil. Então, as orientações que a gente sempre passou para ele, elas estão representadas agora na população inteira. Lavar as mãos com frequência, usar máscara, não receber visita, não frequentar aglomerações. Isso a gente fala para os pacientes oncológicos sempre, né? E o AC Camargo está preparado para lidar com doenças virais ou fúngicas na alta complexidade, né? Então, a gente tem uma infraestrutura preparada para esse contexto da pandemia, leitos de isolamento e muitas UTIs individualizadas, que às vezes não é a realidade de muitos hospitais gerais, né? Então, a gente está vivendo uma situação muito interessante aqui. A pandemia chegou, a gente se preparou, desde o fim de janeiro a gente montou um comitê de crise, e desde o fim de fevereiro esse comitê de crise se reúne diariamente de manhã, às 9 horas, para atualizar quantos casos estão acontecendo nos pacientes, quantos casos estão acontecendo nos colaboradores e como que a gente vai preparar o hospital para ter segurança de cuidar ao mesmo tempo do paciente com coronavírus e do paciente com câncer, que não pode parar o tratamento, porque o câncer é uma doença que não espera a pandemia passar, né? Eu imagino que em outros casos é possível aguardar, mas no câncer não é possível aguardar um mês, 2 meses, muito menos os vários meses que estão se desenhando pela frente aí, né? Então, a gente precisa ter uma condição de atender esse paciente independente do coronavírus. A gente sabe que o paciente com câncer, ele está obedecendo muito o hashtag Fica em Casa, né? Essa mensagem cai muito forte para ele, e às vezes ele tem dúvida se é melhor ele sair de casa e ter o risco de pegar coronavírus ou é melhor para ele ficar em casa. A gente tem ido com muita frequência para vários canais, né, digitais ou mídia de TV ou escrita, explicar para toda a comunidade de pacientes oncológicos que o prejuízo para a vida dele pode ser muito maior do que o risco de pegar coronavírus, né? Então, não é para sair de casa toda hora, não é para sair de casa para todas as outras coisas, mas para cuidar do câncer é importante que o paciente saiba que ele precisa ir. E quando for, que ele tome muito cuidado no trajeto, que ele tome muito cuidado dentro da instituição. Então, os hospitais precisam se adequar para conseguir receber o paciente oncológico. Isso requer uma mudança importante, ou subir muito, né, o nível de proteção dentro da instituição. Então, se a gente puder fazer uma lista do que a gente chama do nosso fluxo oncológico seguro, né, o fluxo oncológico protegido para o paciente oncológico, começa pelas entradas, né? O paciente com síndromes gripais ou que vem à instituição com dúvidas se ele tem coronavírus ou não, ele vai para a porta da emergência. E chegando lá na emergência, a gente tem 2 alas na emergência. Então, a emergência número 1 é a emergência que cuida de todas as outras situações que não têm a ver com síndromes gripais.
E a emergência número 2 é a emergência que recebe o paciente com síndromes gripais. Agora, se ele está vindo para o ambulatorial, aí tem uma triagem na porta. Então, a gente primeiro distribui máscara para todo mundo que está sem máscara, faz um questionário de sintomas na porta do hospital, checa a temperatura de todo mundo, orienta sobre os procedimentos do hospital. A gente orientou e reduziu o número de acompanhantes nas visitas para ter menos gente circulando pela instituição, né? Obviamente, álcool gel e orientação para lavar as mãos o tempo todo, mas a gente separou elevadores distintos, né, para os pacientes que têm coronavírus, que têm que se movimentar dentro do hospital, da emergência para a internação, da internação para a UTI, eles usam elevadores dedicados para eles, né? Todos os outros usam elevadores diferentes e nós aumentamos o espaçamento entre as cadeiras, medidas simples, né, que diminuem o aglomerado das pessoas, né? Então, cadeira sim, cadeira não, tem um adesivo agora dizendo, olha, evite sentar nessa cadeira para manter a distância entre as pessoas. A distância do paciente para o balcão aumentou, a gente colocou barreiras de contenção e o paciente fica a mais de 1 metro de distância do atendente do balcão. Os atendentes do balcão de atendimento têm intervalos para lavar as mãos, né, regulares. Então, é uma série de medidas que vão criando, acostumando as pessoas a um novo momento. É um momento de muito mais proteção, mas a gente quer também promover o cuidado. Então, mais telemedicina, a gente já vinha implantando telemedicina, ela deu uma escalada agora, então é importante que, a depender do momento do cuidado do paciente, nem todo mundo precisa vir ao hospital. Por exemplo, um paciente que já tratou o câncer e que está no momento de consultas a cada 6 meses ou 1 ano e tinha que fazer um exame e trazer para o médico, a telemedicina pode ser um veículo importante para impedir que ele saia de casa, mas que receba a informação que precisa, né? Muitos pacientes do José Camargo vêm de outros estados e a gente sabe que o tráfego aéreo está muito diminuído nesse momento e tem os seus riscos, então a telemedicina tem sido oferecida para esses pacientes também. Agora, se você está naquele momento de diagnóstico ou de estadiamento do câncer ou durante o tratamento, você vai precisar continuar o seu tratamento, porque tempo é muito importante em oncologia. Tratar um câncer até 30 dias de início pode até dobrar a sobrevida, né? Então, também, depois que você faz uma cirurgia, o tempo até começar a radioterapia é muito importante para a sobrevida do paciente, ou até a quimioterapia. E algumas vezes os pacientes estão esperando em casa, inseguros, e eles vão perder a chance de fazer uma cirurgia, porque talvez quando voltarem com câncer mais avançado, a cirurgia não será possível, ou a quimioterapia não é mais tão eficiente. Então, a gente não vai ver o impacto disso nos primeiros dias, semanas ou meses. A gente vai ver o impacto disso lá na frente. O paciente que poderia ficar curado, eventualmente não vai ficar curado, ou o tratamento dele vai ser mais caro, mais complexo e com muito mais impactos, né, para ele e para a família dele. Então, esse é o desafio. Como é que você faz um paciente vir até o AC Camargo fazer uma cirurgia? É um paciente assintomático, ele está com medo de sair de casa e a gente precisa que ele venha fazer a cirurgia dele. Então, a gente montou uma série de protocolos de segurança para esse momento cirúrgico também. O paciente, a gente recebe uma ligação 96 horas antes e a gente convida ele para fazer um teste de RT-PCR com coleta nasal 72 horas antes, para que 24 horas antes tenha o resultado e a gente possa, então, definir se ele está saudável, assintomático e vírus negativo, ele pode seguir o caminho da cirurgia normal. Se ele tiver positivo para o vírus, isso aconteceu em 35 pacientes de 516 que nós testamos até agora, né? Aí é um caso particular, a gente decide com o médico se a cirurgia deve ser mantida. Isso depende do tipo do tumor, do tamanho da cirurgia e do prejuízo de postergar essa cirurgia por mais 21 dias. Então, se for possível, a recomendação é postergar a cirurgia por 21 dias. Se não for possível, por causa da condição clínica do paciente ou da necessidade, da urgência da cirurgia, a gente vai operá-lo, mas aí a gente opera em sala cirúrgica com pressão negativa,
O EPI dos colaboradores é diferente, né, de todo mundo que está na cirurgia, médicos, anestesistas, cirurgiões, todo mundo tem protocolos diferentes. O local onde o paciente se recupera pós-operatório é diferente, o andar que ele vai ficar internado é diferente, e se ele precisar de UTI, é uma UTI também diferente. Então, tudo isso faz com que a gente tenha muita segurança. Equipe médica, enfermagem, circulantes de sala ficam seguros, porque tem a certeza se estão operando um paciente positivo ou negativo. Claro que o teste foi feito 72 horas antes, será que o paciente não pode se contaminar nesse intervalo? Mas a gente orienta muito o paciente que não saia de casa, não se exponha nessas últimas 72 horas antes da cirurgia. E tem funcionado muito bem. Tem trazido segurança para médicos e para os pacientes também. E temos conseguido tratar, sim, a muitos, né? Cirurgias de grande porte estão sendo realizadas e tudo mais. Na quimio e na radioterapia, a gente tem visto uma continuidade maior. Os pacientes, por algum motivo, os tratamentos ambulatoriais, né? Aqueles que ele vem ao hospital dirigindo o seu carro ou vem de transporte público, ele aprendeu a se proteger, ele vem, realiza o tratamento e volta para casa. O que a gente tem visto de queda, assim, muito importante, é o número de novos pacientes, né? Os novos pacientes não estão aparecendo. Por quê? Em geral, um hospital como a Camargo recebe pacientes encaminhados dos consultórios dos médicos, né? São os médicos encaminhadores que investigam a doença e, ao diagnosticar um câncer, encaminham para o Camargo. Como esses consultórios estão, na sua maioria, fechados, o número de pacientes que está chegando com um novo diagnóstico está muito baixo. A gente espera no Brasil 50, 52 mil novos casos de câncer por mês. Então, já foram 2 meses de pandemia, nós estamos falando de mais de 100 mil casos, e que essa frequência está muito baixa. O impacto disso a gente vai diagnosticar câncer tardiamente no pós-pandemia e com um impacto muito grande na sobrevida desses pacientes. Então, é muito importante a gente disseminar a informação e dar condições dos pacientes chegarem até os hospitais oncológicos. Agora, outro ponto importante é que o paciente oncológico, de fato, é considerado grupo de risco. Ele é um paciente potencialmente imunossuprimido, quando ele fez quimioterapia ou alguns tipos de radioterapia, e, portanto, ele está mais suscetível, ele está suscetível como qualquer cidadão, mas caso ele pegue o coronavírus, ele tem o potencial de evoluir mais rápido para quadros mais graves. Então, é importante que o paciente oncológico reconheça esse risco, se proteja. A gente tem usado uma ferramenta aqui que se chama PA Digital. É uma plataforma online com inteligência artificial acoplada, onde a gente envia para os nossos pacientes para ele entrar no link, está hospedado no nosso website, que é o www.acecamargo.org.br, e o paciente responde a uma série de perguntas, isso inclui a idade dele, quando foi o último tratamento, como é que estão os sintomas, né? Que sintomas ele tem e qual a gravidade, e a combinação das respostas vai recomendar a ele ir na nossa emergência quando é necessário ou aguardar em casa. E ele pode responder outras vezes nos dias seguintes, se os sintomas forem piorando, a recomendação vai mudando. Bom, quando ele recebe a recomendação de vir para a nossa emergência, a gente sabe, porque a gente pede o CPF dele como primeira pergunta, então a gente tem o cadastro do paciente, tem o telefone. Se ele não aparecer, a gente vai telefonar para ele, vai cuidar dele, vai dizer da importância dele vir. Agora, o sistema também avisa a nossa emergência que tem um paciente que recebeu essa recomendação, então a gente já fica aguardando o paciente chegar, a gente sabe a gravidade dele e a gente prepara melhor o ambiente da nossa emergência para receber esse paciente, porque a gente sabe de onde ele está vindo, quanto tempo ele vai levar para chegar, né? Isso ajudou bastante a emergência e é mais uma medida para, primeiro, tirar de casa aquele paciente que não deve esperar, porque senão ele corre um risco maior, e deixar em casa aquele paciente que está com sintomas muito leves e que pode aguardar com segurança, né? Então, todo o esforço conjunto nosso na oncologia é para isso, seja com telemedicina ou PA digital,
deixar em casa o paciente que pode ficar em casa e trazer para o hospital o paciente que precisa estar com a gente para ter condições de ser tratado. Com todo cuidado, como o senhor explicou. Doutor Vitor, fala um pouco para a gente em relação ao futuro. O senhor disse que o AC Camargo, que é referência no tratamento do câncer, já realiza vários protocolos de segurança. O senhor disse que isso foi intensificado por conta da pandemia. Na avaliação do senhor como superintendente e diretor médico do hospital não, né, do Centro de Tratamento de Câncer aí em São Paulo, é uma tendência que isso siga nos próximos meses, nos próximos anos, na avaliação do senhor, por quanto tempo vai durar esses protocolos mais rígidos de segurança, de distanciamento, para que o tratamento, não só do câncer, mas também de outras doenças e outros hospitais, possam ser feitos de maneira mais segura? Perfeito. Olha, é um momento de muita incerteza. A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia e nem a profundidade, né, de tudo que vai acontecer. A gente sabe que não vai durar pouco e que a coisa não vai ser leve. Então, a gente tem feito muitas discussões aqui no Camargo para desenhar esse novo normal nosso, né? Como é que vai ser durante a pandemia e pós-pandemia? E é certo que muitas das coisas que a gente está implantando agora durante a pandemia vão durar para sempre. Algumas camadas de proteção adicional estão sendo colocadas para trazer mais segurança para o paciente oncológico, não vão poder ser desabilitadas nunca mais. A gente, por exemplo, coisas muito simples, né? O próprio manobrista do carro hoje usa máscara, lava as mãos com álcool gel, limpa as mãos com álcool gel entre cada veículo, e ele limpa o volante, marcha e freio de mão com um pano com álcool gel a cada paciente, é um pano descartável. Eu acredito que essa medida não vai poder nunca mais ser retirada, porque ela é vista como uma medida de segurança pelos pacientes oncológicos que são tão frágeis, né? Qualquer vírus, qualquer fungo para eles é uma ameaça. A gente está desenhando esse novo normal que tem alguns pilares de segurança. Então, são muitos protocolos de segurança que a gente implantou. Eles, aliás, a gente disponibilizou todos os protocolos que a gente usa aqui no Camargo no nosso website também. Quem tiver interesse de conhecer esses protocolos e ver se eles são aplicáveis às instituições onde trabalham, é só olhar no www.acecamargo.org.br, protocolos COVID, e lá tem todo o nível de informação, cada protocolo novo, a cada dia que a gente lança, ou cada versão nova de protocolo é atualizada lá, e dá uma ideia do número grande de mudanças que a gente tem feito, né? Vai ser seguramente um hospital com menos gente circulando, seja pela telemedicina, seja porque a gente está restringindo o número de visitantes e acompanhantes. Eu acho que essa medida ela vai durar por muito tempo. E a gente tem tentado ter o olhar assim bilateral, tanto para os pacientes COVID, que não vão deixar de existir nos próximos meses, a gente vai lidar com eles por muito tempo, então um andar COVID ou um andar de doenças infecciosas respiratórias vai ficar montado para sempre, vai ter uma UTI dedicada para isso, porque não vamos deixar de ter coronavírus, a menos que a vacina chegue ou que um tratamento eficiente apareça. A gente acredita que todo ano de 2021 a gente vai ter coronavírus entre nós aí, né? Doutor, o senhor citou também a telemedicina como uma ferramenta importante. Em conversa com outros médicos de outras áreas, isso ainda, em algumas áreas da medicina, ainda é um pouco, há um tabu, há uma dificuldade de imersão na telemedicina por conta de algumas limitações e exigências de atendimento clínico e físico presencial. Na avaliação do senhor, que a pandemia do coronavírus pode auxiliar a aceleração desse tipo de ferramenta, que é a telemedicina? Os senhores usam aí o PA digital e também outros tipos de ferramenta. Na sua avaliação, doutor, o que pode mudar e contribuir para que a telemedicina avance toda essa pandemia do coronavírus? Bom, eu acho que o coronavírus acelerou uma série de transformações que precisavam acontecer. A telemedicina, para mim, está entre elas, mas a gente vê acontecendo aqui na instituição
uma aceleração de toda a transformação digital, né? Não é só a telemedicina, as reuniões são mais digitais e as aulas todas, né, que acontecem na instituição, a gente triplicou a audiência das aulas porque elas entraram em formato agora digital, né, mais do que presencial. Então, é muito interessante ver como as pessoas estão se adaptando a uma realidade nova. Eu acho que muito disso veio para ficar. A telemedicina, eu entendo que a gente precisa tomar alguns cuidados, não é toda consulta que pode ser feita por telemedicina, mas nesse momento ela tem contribuído demais. Uma orientação, como eu falei, o fluxo aéreo, né, os aviões estão restritos e é muito difícil, nesse momento, manter o nível de consulta presencial como a gente sempre teve. Agora, uma parte delas, a telemedicina cai como uma luva. Um paciente que já é acompanhado há vários anos no Camargo e que tem um exame para mostrar, uma consulta de segmento para fazer, ou uma orientação, uma dúvida que ele quer tirar, a telemedicina cai muito bem. Eu compreendo que, para um médico de consultório, às vezes pode ser uma realidade diferente. Né? Uma consulta de primeira vez precisa de um exame físico detalhado, de uma história longa, precisa de um contato que a telemedicina pode não ser adequada. Mas um paciente que tem um cuidado que dura meses ou anos, como é no caso do Camargo, obviamente nem toda consulta pode ser por telemedicina, as primeiras consultas, a comunicação do diagnóstico, tudo isso tem momentos em que precisam ser presenciais, mas uma boa proporção das interações ao longo do tempo, vamos dizer, uma orientação da nutricionista, uma orientação de um psicólogo, tudo isso que antes precisava ser presencial vai poder agora acontecer por telemedicina. Acho que é um ganho para o paciente, é um ganho para o cuidado. Pacientes com dificuldade de locomoção, que usam cadeira de roda, que estão frágeis, né? Com dificuldade de deambulação, é muito melhor você ter a telemedicina para orientá-los do que exigir que ele venha até nós. Então, câncer é uma doença que dá em pacientes idosos. Ao longo da doença, eles vão ficando mais frágeis e muitas vezes a gente precisa de ir até eles, né? E não esperar que eles venham até nós. Na oncologia, eu acho que vai ter um espaço muito grande para a telemedicina, mas nem toda consulta vai acontecer dessa forma. Neste momento, nós ainda estamos aprendendo e quais consultas podem ser, quais não. E quando acontece uma consulta por telemedicina que o médico entende que uma visita presencial é importante, a gente comunica isso e o paciente, então, reagenda uma vinda presencial aqui. Doutor, outra questão que o senhor citou é a tendência de diagnósticos tardios de câncer por conta dessa não procura do paciente a médicos de rotina e também a centros de diagnóstico. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual o impacto da pandemia em cima da oncologia e como que isso poderia ser sanado de uma melhor forma, como resolver esse problema que, ao passar dos meses, vai se tornando cada vez mais grave. Perfeito. Bom, de fato, a gente percebeu uma redução drástica, né? Mais de 70% de redução nos casos novos que chegam até na instituição. Agora, isso não é igual em todos os tipos tumorais. Aqueles tumores que acontecem em pacientes mais idosos, vamos dizer, o câncer de próstata, em homens, né? O homem é um indivíduo, muito mais do que as mulheres fogem de tratamento, né? Com mais frequência, as mulheres fazem mais prevenção, cuidam mais da saúde do que os homens. Então, neste momento, a gente tem visto uma redução drástica, por exemplo, na vinda de câncer de próstata. Câncer coloretal também não tem aparecido muito, porque o diagnóstico do câncer coloretal é feito por exames invasivos, né, de colonoscopia, assim como os cânceres de aparelho digestivo alto. Então, como os centros de diagnóstico por colonoscopia e endoscopia estão fechados, os ambulatoriais, né, as investigações não estão acontecendo. Então, esse paciente também não tem chegado. Agora, câncer de mama, a redução foi muito menor. Leucemia, que é uma doença muito aguda e o paciente não escolhe ficar em casa, não tem jeito, ele se sente muito mal, também não percebemos uma redução grande, assim como os tumores do sistema nervoso central. Mas
câncer de tireoide, nesse momento, que é diagnosticado por ultrassom, quando a pessoa nem sabe que tem, né, ela faz um ultrassom e descobre, é um câncer que a redução foi brutal. Então, há uma variação muito grande. Aqueles tumores que têm sintomas mais importantes, como sangramento, dor ou qualquer outra lesão visível, como no caso de cavidade oral, a pessoa vê a lesão crescendo, esses não têm faltado tanto às consultas. Mas aqueles cânceres que são mais assintomáticos ou de pessoas idosas, esses estão retardando um pouco mais. Então, o impacto ele vai ser heterogêneo, né, nos diferentes tipos tumorais. Além do que, coronavírus também tem impacto diferente em cada tipo tumoral. Quem tem um câncer de pele e fez um tratamento cirúrgico apenas, não está imunossuprimido. Então, não pode ser considerado um grupo de risco, tal como alguém que fez um transplante de medula óssea, né? E quem fez transplante de medula óssea tem um nível de imunossupressão muito, muito importante. E nesses, a doença coronavírus pode evoluir muito rapidamente para uma forma séria. Então, a gente vê aqui no Camargo, 1/3 dos pacientes que vão para a UTI são pacientes com linfomas e leucemias, né, ou doentes oncohematológicos. Eles representam 5% dos tumores na Camargo, mas 30% dos casos que vão para a UTI por coronavírus. Então, dá para ver a importância do tipo de quimioterapia, o tipo de tratamento, influenciando a evolução da doença. E os pacientes com câncer de pulmão, eles têm câncer de pulmão porque fumaram, né? Na sua maioria foram fumantes por longo período. E esse fumo trouxe para eles doenças pulmonares crônicas. E doenças pulmonares crônicas são, a gente sabe, fator de risco para coronavírus. Então, esses dois grupos, né? Quem tem câncer de pulmão e quem tem doenças oncohematológicas, acho que são subgrupos de pacientes oncológicos mais suscetíveis a casos graves do que os demais. Mas, obviamente, vai depender muito da idade do paciente, de quando foi o último tratamento que ele fez e da agressividade desse tratamento, principalmente na medula óssea, né? Então, quimioterapia, de fato, é o fator mais importante aí para aumentar o risco, né? Então, é heterogêneo, todos devem se proteger, mas uns pacientes estão sob risco maior do que outros, e a chegada deles no hospital também tem levado em conta a idade e os sintomas que o câncer causa. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela entrevista, doutor Vitor Piana de Andrade, ele que é superintendente de operações e diretor médico do AC Camargo Cancer Center em São Paulo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor. Para finalizar, deixo para o senhor um espaço aberto para falar aqui com o Movimento Online. Já agradeço e até uma próxima. Bom, eu mais uma vez agradeço, é um prazer enorme estar falando com todos vocês aí. Saibam que o AC Camargo está aqui. A gente, felizmente, está vivendo uma situação equilibrada em coronavírus, então não estamos tendo picos nem crescimento exponencial, temos estrutura e pessoal adequado para cuidar de doenças virais, então estamos conseguindo tratar os casos oncológicos em paralelo com o coronavírus, porque nós estamos vivendo a saturação da infraestrutura, né? Felizmente, os hospitais oncológicos estão protegidos por isso, né? E eu estou inteiramente à disposição. O site do AC Camargo está disponibilizando toda a informação necessária e compartilhando o conhecimento para que a gente possa passar por essa pandemia com o menor sofrimento possível. Eu me coloco à disposição, no meu e-mail também, victor.andrade@camargo.org.br, para tirar qualquer dúvida e ajudar quem mais estiver precisando.